Olá pessoal, tudo bem? Hoje iniciando aqui o nosso canal no YouTube, vamos postar a primeira aula que será sobre noções gerais do Juizado Especial Cível, tá? Haverão outras aulas sobre esse tema, mas a da semana limita-se a noções gerais que são importantíssimas, tá? Antes de iniciar, deixa eu te convidar a ir lá no meu Instagram, o @dv.brenner, e conhecer todos os tópicos das próximas aulas, eventuais anotações também serão postadas lá, enfim, o canal de comunicação preferencialmente será no Instagram. Também temos lá no Spotify o podcast Brennercast. Então, se você digitar, você vai encontrar. Já vamos com 2 episódios. Sexta-feira sairá o terceiro, muito provavelmente. Então, sintam-se todos à vontade. Pessoal, essa compilação de aulas aqui acerca de juizados especiais, o projeto que iniciamos hoje, será baseada nessa doutrina, tá? Juizados Especiais Cíveis e Criminais, uma sinopse da Juspódio. Eu já tive o prazer de rabiscar aqui um pouco, até para preparar um roteiro para essa aula, e também as súmulas do STJ e do STF. As súmulas sabemos que são poucas, né? E aí já iniciamos na nossa aula, sabemos que são poucas as súmulas que envolvem juizados especiais, porque existe aí o FONAGE. Vamos entender daqui a algumas aulas o que é o FONAGE, qual a sua importância, mas eu posso te adiantar que é o nosso norte, né? Quando a lei não responde, nem a lei nem a doutrina, nós recorremos, aliás, quando a lei não responde, nós recorremos ao FONAGE. Pessoal, vocês estão acompanhando agora na minha tela o nosso roteiro de aula. Vamos começar pelas noções gerais dos juizados especiais. Pessoal, a nossa matéria de juizado especial cível, ela encontra esse respaldo legal lá na Lei 9.099/95. Mas deixa eu te falar uma coisa. Não é porque o nome é juizado especial cível, que tem competência para causas de menor complexidade, não é por conta disso que você vai compará-la às pequenas causas que existiam antigamente, tá? Pequenas causas é outra coisa totalmente diferente. Se eu fosse você, eu até apagava de sua memória. O pessoal da geração que se formou comigo provavelmente não passou nem perto desse assunto. Mas um pessoal um pouco mais experiente provavelmente deve se lembrar. Esqueça, tá, pessoal? Vamos nos limitar ao juizado especial cível, que é aquele da Lei 9.099/95. Pessoal, não podemos menosprezar de forma alguma a lei de juizado especial cível. Muitos advogados ali, quando estão, aliás, até os estudantes, eles pensam, quando estão ainda na faculdade, eles pensam que o juizado especial é algo secundário, é algo enfim, pega ali as causas renegadas, as causas que não são tão interessantes, porque essas devem correr ali naquele pensamento pelo procedimento comum cível. Mas essa não é a verdade. Assim que nós nos formamos, muito provavelmente, a nossa primeira porta, a nossa primeira causa, aquela que chega ali através de um contrato ad êxito, ela vem com todas as características de ser uma causa passível de processo e julgamento pelo juizado especial. E olha, se você estiver pensando que é porque o juizado especial civil é simples, é econômico, é sério, você está pensando que pode fazer de qualquer maneira, sinto muito, você será um mau profissional, você será um mau estudante, porque em matéria de direito tudo é importante, tudo está ali nos pequenos detalhes. Afinal, o seu cliente precisa de um advogado bem capacitado, que domine aquele tema, né, pessoal? Então vamos lá, não deve ser menosprezado, seja para questão de advocacia ou estudos para concurso público, muito importante, principalmente para aqueles que almejam uma carreira de tribunais, uma carreira de analista, técnico, talvez seja de seu interesse fazer prova para juiz leigo, né? Magistratura, enfim. Não deve ser menosprezado. Então reserve sempre um pouco do seu tempo para reler ali aqueles conteúdos do juizado especial cível. Pessoal, por que eu bati tanto nessa tecla de que ele não pode ser menosprezado? Ele não pode ser menosprezado, primeiramente, porque ele decorre de um ordenamento constitucional, tá? Vocês estão vendo aí na minha tela, eu estou acompanhando aqui na Lei Seca, que o juizado especial civil ele foi criado para atender uma determinação constitucional do artigo 98. Eu não vou ler para não ficar enfadonho, mas eu posso te resumir que há uma ordem na nossa lei fundamental de que a União, no Distrito Federal e nos territórios,
e os estados, eles criem obrigatoriamente juizados especiais, né, para atender aquelas causas cíveis e criminais de menor complexidade e nas infrações penais, aquelas de menor potencial ofensivo. Então você veja que não é algo criado pela mera vontade de deputados, de senadores, enfim. Não, 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 não. O Juizado Especial Cível, ele foi criado por uma ordem constitucional. Então, veja, se existir, já é até algo muito forte ali para você ter a noção da importância desse rito sumaríssimo, essa previsão constitucional, tá? Então, o Juizado Especial Cível, ele cria, aliás, a figura do juiz leigo, já é uma grande característica do Juizado Especial Cível. Muitas pessoas, né, clientes, às vezes nos perguntam o que é um juiz leigo, o que faz um juiz leigo. Bom, o juiz leigo é aquele profissional que vai capacitar o juiz na condução de audiências, na elaboração de minutas de decisões, de projetos de sentença, e que todos os seus atos devem ser homologados pelo juiz togado, que é aquele juiz que as pessoas conhecem como juiz toga, né, o membro efetivo do Poder Judiciário, o Estado juiz. Pois bem, então, voltando aqui para a tela, nós temos que a ordem constitucional, está lá no artigo 98, inciso 1, ela ordena que a União e os Estados criam juizados especiais. E foi pensando nisso que a lei que estudamos, a lei que vamos estudar, aliás, a Lei 9.099/95, criou o Juizado Especial Cível e Criminal. Mas olha, existe também a Lei 10.259/2001, que é a Lei de Juizado Especial Cível e Criminal de órbita federal, além da Lei 12.153/2009, a mais recente dessas apontadas, que é a Lei de Juizado Especial da Fazenda Pública. Então veja, nessa sequência de aula, vamos nos limitar à Lei 9.099/95, ou seja, Juizado Especial Cível e Criminal, especialmente no âmbito estadual. Pessoal, a natureza da Lei 9.099 é uma natureza de ordem processual. Isso significa muita coisa. A primeira é que ela vai ter aplicação imediata. Tivemos um exemplo significante no ano de 2020, no qual, no início ali da pandemia, salvo engano, no início da pandemia foi sancionada a lei do ilustre, do finado, né, respeitado professor Luiz Flávio Gomes, o LFV, uma lei de sua autoria, não me recordo o número, mas a lei instituiu a primariedade ou semi-obrigatoriedade de que as audiências no juizado especial elas sejam realizadas virtualmente, por videoconferência, salvo as exceções de indisponibilidade técnica, enfim. Ou seja, assim que entrou em vigor essa lei, assim que foi promulgada, não havia vacatio legis, já começou a se cobrar essa nova realidade. E foi muito interessante, abrindo aqui apenas um adendo, que um dos meus primeiros clientes precisava que essa audiência fosse realizada por videoconferência. Nós fizemos o pedido e ele não foi aceito. Antes de começar o período de coronavírus, né, o período de isolamento social, nós fizemos esse pedido no processo. Ele não foi aceito. O juiz determinou a presença ao fórum na data da audiência e no decorrer do caminho houve a promulgação da lei. Então o próprio juiz ele já converteu a presença no ato de pessoal, de direta, para a videoconferência. Apenas uma curiosidade. Então, para te mostrar que essa lei é de aplicação imediata. É aquele brocado que a gente já conhece, né? O tempus regitatum, ou seja, o ato será regido pela norma do tempo. Então, será uma aplicação imediata e que consta a aplicação subsidiária do CPC nas hipóteses que não forem contrárias à legislação específica e que houver aí um silêncio da lei de juizado especial. Então perceba que ela é tão importante ao ponto de, no rito, na causa de menor complexidade,
você não vai estudar primeiramente o CPC, você vai estudar a Lei 9.099/95 e depois, nas hipóteses de silêncio, você vai recorrer à norma máxima processual, né? Aquela que é aplicada até para as hipóteses de processo penal naqueles casos específicos. Pois bem, pessoal, vamos agora entrar nos princípios. Princípios nós sabemos que são muito mais importantes do que as próprias normas, porque é dos princípios que se extrai todo aquele núcleo do mecanismo, todo aquele fundamento, toda aquela razão de ser das leis. Então, quando a lei, por exemplo, contrai um princípio, a gente sabe que aquela lei pode ser afastada e deve ser afastada sob pena de macular toda a ordem psicológica daquele ordenamento. E os princípios do juizado especial civil, estão lá no artigo 2º da Lei 9.099, que são os princípios legais, tá? Oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Entretanto, existem os subprincípios que a doutrina aponta, né? Não vai estar na lei, mas estará na doutrina, a exemplo dos que colocarei aqui, tá? Os mais conhecidos aqui, eu fiz um resumo, os mais conhecidos estarão aqui. Pessoal, oralidade. Os atos no juizado especial civil, via de regra, e aliás, devem ser realizados, tá? Pela via oral de preferência. Ou seja, se você está lá na sua primeira audiência de instrução, geralmente é uma audiência una, porque chegamos aqui no seu princípio da concentração, reúne-se ali em uma só atividade, deve-se reunir todos os procedimentos necessários todos os atos necessários daquele procedimento. Então, veja, no momento da audiência, ela será una, porque comportará a conciliação a mediação e a instrução. Então, veja, se você cai ali de paraquedas e está no momento de uma instrução, o correto, né, o esperado do advogado é que, se houver alguma impugnação, alguma questão, algum pedido, que seja realizado de forma oral. Deixa eu te dar um exemplo. Houve a prolação de uma sentença na própria audiência. Olha só que exemplo interessante. Lá no artigo 48, a lei prevê a existência dos embargos de declaração. Mas no artigo 49 fala que os embargos de declaração serão interpostos mediante petição, né, ou oral. Então, imagine-se no lugar de um juiz, né, você sentado ali naquela cadeira máxima representando o Estado, na condição da audiência, se você prolata aquela sentença oralmente, e apenas redigindo a termo ali pelo seu juiz leigo, ele digita ali, você profere a sentença, pergunta se as partes, se os advogados desejam colocar algum argumento, alguma questão de ordem, enfim, já saíram intimados. Então, você percebe ali uma contradição gravíssima na sentença que pode prejudicar teu cliente. Olha só, o que será que o juiz vai pedir de você, hein? Você vai olhar ali, né, quando virar a tela, você vai pensar, tem uma contradição, tem uma omissão, está um pouco obscuro, tem um erro material grave ali. Então, você já captou que será oposto um embargo de declaração, né? Que é cabível. Mas o juiz dificilmente vai abrir prazo para você juntar ele nos autos, tá? Se ele proferiu aquela sentença, se ele prolatou aquela sentença oralmente, o que ele espera de um advogado naquele momento é que o advogado faça tudo oralmente, tá? Primeiro porque é um princípio, segundo porque muito provavelmente se ele prolatou a sentença oralmente, ele quer que o processo ande, e ele está certo. Afinal, o próximo princípio a ser estudado, né, lá embaixo, aliás, não o próximo, o último, é o da celeridade, além da economicidade processual, da economia processual. Então, o correto é que seja oral, que os atos sejam concentrados e imediatos, ou seja, se pode ser feito, vai ser feito. Se pode ser feito mais coisa junto ali, vai ser feito mais coisa junta, tá, pessoal? O processo precisa andar. E é por isso que o juizado especial, ele se destaca tanto, porque ele vem pelo ordenamento constitucional para impulsionar o processo. O processo precisa andar, o Poder Judiciário está cheio e dentre as causas que existem no Poder Judiciário, existem aquelas que são as rotineiras, né? Acidente de trânsito, negativação, via de regra, tá, pessoal? Vou dar uns exemplos aqui. Acidente de trânsito sem vítima,
com prejuízo apenas patrimonial, negativação indevida, cobrança vexatória, enfim, são alguns dos exemplos de causas que estão ali, o meio probatório para se resolver essa questão do direito material é muito simples, então pode ser resolvido no juizado especial. E, por último, se o princípio a ser estudado é a irrecorribilidade das decisões interlocutórias. Nossa, essa pega, hein? Essa pega demais, porque a gente sai da faculdade sabendo ali que cada decisão comporta um recurso, que cada decisão deve ser recorrida através de um instrumento específico. Então, você estuda que no processo civil, sentença será recorrida por apelação. Decisão interlocutória, via de regra, será recorrida por agravo de instrumento, decisões serão recorridas por embargos declaratórios. Lá no processo criminal, nós temos que o recurso em sentido estrito será, para muitas hipóteses, similares ali a decisões interlocutórias, né? Claro que não apenas analogamente falando. Enfim, aí chega no juizado especial, por exemplo, você propôs aquela ação de negativação indevida do SPC Serasa, pediu a antecipação dos efeitos da tutela, com base no artigo 300, e chegou o seu momento, saiu a decisão liminar, sem a escuta da outra parte, sem a pré-votiva da outra parte, você percebeu que a sua decisão ela foi indeferida. Aí você pensa, vou recorrer. E olha só, via de regra, tá? Nos juizados especiais cíveis e estaduais, as decisões interlocutórias elas não são recorríveis. Olha só que problema. Há uma brecha aí? Eu vou te falar nas próximas aulas, mas eu vou te adiantar para você não ficar um pouco ansioso. Mandado de segurança é cabível em algumas hipóteses, tá? Mas segura um pouco. Aí olha só, você aprendeu agora que daquela regra de que cada decisão comporta um recurso, que a gente aprendeu lá na faculdade, essa regra não alcança os juizados especiais. Mas olha só, existe a exceção da exceção, para complicar ainda mais a vida do estudante de direito. E eu coloquei aqui, no juizado especial civil e criminal federal, existe uma exceção inserida lá no artigo 5º, de que as medidas cautelares para evitar dano de difícil reparação elas comportam recurso. Olha só, essa decisão, no caso, que ocorra na lei de juizado especial federal, você vai poder recorrer dela, tá? E por que esse princípio existe, né, pessoal? Esse princípio existe porque o processo precisa andar ainda mais rápido no juizado especial. São causas de menor complexidade, de meios probatórios simples, de valor da causa baixo, tá, pessoal? De informalidade, de oralidade. Então não tem para que você está... Não haveria sentido teológico no sistema se cada decisão comportasse um recurso. Provavelmente alongaria demais a marcha processual. E aí o que o legislador faz também a legislação, a doutrina e a jurisprudência, todas elas afirmam que essas decisões interlocutórias no juizado especial não ficam preclusas. Então, se não há preclusão, não há prejuízo. Então, você pode recorrer daquilo em recurso inominado. Simplicidade. O processo no juizado especial civil ele é simples. Calma que isso não significa dizer que a simplicidade pode ser feita de qualquer modo. Pelo contrário, a simplicidade exige ainda mais profissionalismo, porque é no simples que se ganham as grandes causas. Olha aí essa frase. Pessoal, simplicidade significa dizer que você vai resolver uma questão de menor complexidade. Então não tem para que você tentar colocar, por exemplo, o processo para um caminho diferente do que você almeja. O processo ele tem que ser simples. Você não vai fazer uma petição no juizado especial civil, tá? Eu não vi nenhuma situação dessas, mas é capaz de existir. Você não vai fazer uma petição inicial no juizado especial civil, que é regido pela simplicidade, pela informalidade, uma petição inicial com 30 folhas. Pelo amor de Deus, a gente tem que pensar no sistema. A gente quer defender o direito do nosso cliente, a gente tem que pensar como que o sistema pode acolher melhor a nossa defesa, né? Então é um processo simples, pessoal. É um procedimento simples, aliás. E além de simples, ele é informal. Cuidado,
Informal não significa fazer de qualquer jeito. Ele é informal porque não há toda aquela formalidade do procedimento comum, como, por exemplo, a petição inicial, ela não precisa ser assinada, não precisa ser protocolada por um advogado subscrito na ordem. Ela pode ser, a petição inicial, o pedido ele pode ser apresentado por qualquer pessoa. E olha só uma característica interessante. No juizado especial, não é obrigatória a presença de advogado patrocinando causa. Né? Simplicidade e formalidade. Eu vou conversar um pouco mais sobre isso no nosso próximo encontro, porque eu recomendo fortemente a presença de um advogado. Mas se você é um cara inteligente, um cara esperto, uma moça inteligente, esperta, delicada, que tem condições de colocar ali os seus direitos, seus fatos, os seus fundamentos de modo simples para o servidor digitar e o juiz ler, conseguir entender e praticar os atos da audiência, enfim, você sinta-se à vontade. É uma faculdade sua e é uma vitória constitucional do cidadão. Então, o cidadão ele pode, sim, sem advogado, apresentar a sua petição inicial. Exemplos da informalidade. O pedido inicial ele é simples, está lá no artigo 14, não depende inclusive do advogado. Não há as exigências formais do artigo 319 e 320 do CPC, que a gente sabe que são os requisitos da petição inicial, né? Sendo descumpridos, o juiz, evidentemente, proferirá a emenda, o despacho determinando a emenda inicial. Os meios de comunicação processual são facilitados, artigo 18 e 19. É um procedimento simples e informal. Além de que, econômico processualmente falando. A economia processual, ela pode ser definida como o melhor resultado com o menor desgaste ou o menor custeio. Seja um custeio financeiro, não há custas, seja um custeio intelectual, seja um custeio processual, enfim, tudo que deve ser alcançado no juizado especial civil, no caso, a prestação da tutela jurisdicional, ela tem que ser alcançada pelo caminho mais econômico. Por exemplo, a postulação do autor ela é simples, não precisa de um advogado, há uma liberdade de formas, não existem, e aqui a gente já pode puxar até para informalidade, o oferecimento da resposta do réu é na própria audiência de instrução e julgamento, então ele é citado para participar da audiência de instrução e julgamento, pode oferecer a contestação, já no procedimento comum são 15 dias depois da juntada do aviso de recebimento, enfim, o processo ele é econômico. Lembre-se sempre de que o processo precisa andar e precisa correr no juizado especial civil, tá? Por fim, a celeridade, que eu mais falei. Não é possível a intervenção de terceiros no juizado especial civil, não é possível a citação por edital. Então, são exemplos de que a lei quer que o processo ele seja mais célere, inclusive, do que o procedimento comum. E aí, a depender do caso, né, pode ser um interesse de seu cliente que o processo seja distribuído no juizado especial civil, porque ele, teoricamente, será mais célere do que se for distribuído no procedimento comum, tá, pessoal? Esse foi o nosso primeiro encontro. Foram as noções gerais da Lei 9.099/95, a Lei de Juizados Especiais. Eu vou te convidar a comentar aqui embaixo o seu feedback, tá? Gostou? Tem alguma crítica construtiva? Sinta-se à vontade. E se você quiser conversar pessoalmente comigo lá no meu Instagram, @adv.brenner, tá? Dá uma olhadinha lá no podcast também. Aliás, escuta o podcast, tá? Todos os meus canais de comunicação, eles estão na descrição do vídeo. Por favor, deixa o gostei e se inscreva no canal, que semana que vem daremos continuidade a essa aula. Então, se você se inscrever no canal aqui embaixo e clicar no sininho, você vai receber a notificação. Olha só que maravilha, tá, pessoal? Até a próxima. Tchau, tchau.